Pessoal, agora a gente vai ter uma entrevista importante, repercutindo a confusão que aconteceu no Congresso Nacional ontem. Quem fala é um cara muito respeitado no Congresso, que é o líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga, já foi ministro, um cara, ele é grande, ele é gigante no Congresso. Ele disse em entrevista à CNN que o uso da força não é legítimo e que a oposição não oferece contrapartidas para pacificar politicamente o país. Ele ressaltou que levar ou não adiante o processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é uma prerrogativa exclusiva do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que não depende de número de assinaturas recolhidas pela oposição. Vamos ver esse trecho dessa entrevista exclusiva que foi conduzida pelo diretor de jornalismo da CNN aqui em Brasília, Daniel Hittner. Senador Eduardo Braga, boa tarde, obrigado pela entrevista, senador. A oposição acabou de anunciar que juntou 41 assinaturas que sinaliza um indicativo de que ela já teria maioria para abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, caso o senador Davi Alcolumbre coloque esse tema em votação no plenário. Qual que é a perspectiva na avaliação do senhor? O senhor apoia também a abertura do processo? Não, eu não assinei o pedido de impeachment e mais, não é o número de assinaturas que estabelece se o impeachment deve ou não ser aberto, e sim o embasamento jurídico. E esta é uma competência exclusiva do presidente do Senado. Portanto, não significa o número de assinaturas ou o número de apoiamentos que vão estabelecer o impeachment ou a implementação e admissibilidade do impeachment, e sim a decisão técnico-jurídica, política da assessoria jurídica do Senado, a presidência do Senado e a decisão do presidente do Senado, porque a competência é exclusiva do presidente do Senado com relação à matéria. A lei do impeachment é uma lei muito antiga, é uma lei da década de 40, não é? E que, portanto, era baseada exatamente no regime presidencialista. Portanto, é uma competência exclusiva do presidente do Senado. Dos elementos que o senhor conhece, ao que o senhor teve acesso até agora, não tive acesso. Existe algum embasamento jurídico? Acesso. Na realidade, eles não apresentaram a nós, do MDB, nenhum texto. Eu não posso nem te dizer o que está escrito nesse texto, porque eu não conheço o texto. Eu, como líder do MDB, não tive acesso ao texto. Daria para antecipar qual caminho o MDB optaria por ir, nesse caso, do impeachment de Alexandre de Moraes? Volto a dizer, o MDB sempre defendeu as instituições democráticas. E o MDB sempre entendeu, e veja, o MDB presidiu várias vezes o Senado da República. Esse não é o primeiro pedido de impeachment, ao contrário, aqui mesmo no Senado, neste momento, existem inúmeros pedidos de impeachment represados na presidência do Senado, porque é uma competência exclusiva da presidência do Senado. Portanto, eu não conheço o conteúdo deste pedido de impeachment e os outros pedidos de impeachment, em nenhum momento, nos 200 anos que o Senado tem de existência, nós tivemos uma implementação de um pedido de impeachment porque não houveram as condições para que o presidente dessa época, eu nunca fui presidente do Senado, mas dessas épocas pudessem implementar. Agora, acho que o nosso Estado democrático de direito precisa ser mantido. Afinal de contas, nos últimos anos em que nós vivemos a nova república, o Brasil sobreviveu a 2 pedidos de impeachment e 2 impeachments de presidente da república, e as nossas instituições democráticas foram extremamente importantes para a manutenção do funcionamento do nosso país, para manter o Estado democrático de direito e para reconstruir o país a partir deste momento, né? Mas com relação a ministros do Supremo, não há na história do Parlamento nenhum precedente
de instalação de pedido de impeachment. Senador, o que a gente viu nessa semana foi um clima de tensão, tanto na Câmara quanto no Senado, poucas vezes observado na história das duas casas. O que o senhor espera daqui para frente? A oposição insiste muito em pautar o tema da anistia, de uma anistia mais ampla, que abranja também o ex-presidente, e ameaça com obstrução permanente. Como que é possível conciliar um pouco esses trabalhos? O senhor acredita em uma desobstrução da pauta e a colocação do projeto de anistia em pauta? Olha, é porque a nossa memória é curta. Nós já vivemos crises iguais ou piores. É que nós nos esquecemos muito rapidamente. O que aconteceu essa semana é a continuação do 8 de janeiro. Ou você acha que é normal parlamentares se acorrentarem na mesa das casas legislativas? É claro que não. É uma invasão, só que desta feita por parlamentares que se acorrentam na mesa do Senado, que eles não ganharam legitimamente. O senhor entendeu isso como uma chantagem? Eu não entendi. Quem disse que não se submeteria à chantagem foi o presidente Davi Alcolumbre. Quem disse isso e afirmou com clareza foi o presidente Davi Alcolumbre. Porque, veja, quando você faz uma proposta de pacificação, pressupõe-se uma contrapartida. Qual foi a contrapartida estabelecida pela oposição para a pacificação? Você identificou alguma contrapartida proposta? Não existe na sua avaliação. Não. Eu te pergunto, você identificou alguma? Veja, agora, nós, de forma madura, de forma equilibrada, estamos conduzindo para que o Estado democrático de direito seja restabelecido, as casas voltem a funcionar e que as mesas do Senado retomem as suas posições democraticamente estabelecidas pelo voto, inclusive, da oposição. O Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado com os votos do PL, do Progressista, do Republicano e do Podemos, portanto, com os votos da oposição. Ele se elegeu com 73 votos. E hoje, nós estamos, neste momento, no dia 7 de agosto, pela manhã, o Senado da República funcionou com o presidente Davi Alcolumbre reassumindo a cadeira da presidência no plenário e nós tivemos votação de 4 matérias e uma delas extremamente importante, que é a correção da tabela do imposto de renda, e que ocorreu com normalidade. O senhor está à frente, inclusive, de alguns projetos importantes para esse segundo semestre legislativo, mas existe essa ameaça da oposição de travar os trabalhos. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Veja, os mecanismos de obstrução previstos no regimento, previstos, inclusive, no funcionamento da Casa Parlamentar, isso é legítimo. O que não é legítimo é a invasão. O que não é legítimo é o uso exacerbado da força e do factoide que quebra o decoro parlamentar. Mas não é legítimo. Mas dá para contornar também essa obstrução de pauta para que os trabalhos sejam retomados? Aí vai depender da capacidade política, tanto do governo quanto do parlamento, em superar os mecanismos legítimos que a oposição possui. Porque, veja, numa democracia é natural e nós precisamos respeitar isso, a divergência. É natural o respeito às minorias. Portanto, a oposição tem o legítimo direito de obstruir. O que ela não tem é o direito de invadir, ocupar, usurpar aquilo que ela não conquistou pelo voto numa democracia direta como é a democracia brasileira.
A gente separou mais um trecho dessa importante entrevista à CNN. O senador Eduardo Braga falou sobre as chances de o MDB apoiar Lula em uma candidatura à reeleição do petista em 2026. E também sobre a possibilidade de o partido ocupar, eventualmente, a vice-presidência na chapa. Vamos ver. O MDB, na sua avaliação, estará com o presidente Lula se ele tentar a reeleição em 2026? Olha, é uma pergunta que, dentro da bancada do Senado, eu diria que há uma grande maioria, eu diria quase que uma unanimidade, querendo que isso aconteça, né? Mas o partido é mais do que a instância da bancada do Senado. Nós temos uma bancada federal na Câmara que nós sabemos que é dividida, que tem parte dela que apoia o presidente Lula e tem parte dela que não apoia o presidente Lula, né? Um fato que poucos conhecem, porque não acompanham o dia a dia, mas a verdade dos fatos é que o MDB deverá, no ano da eleição, estar governando de 8 a 9 estados brasileiros, porque nós governamos 3 estados hoje, né? E temos 6 vice-governadores que deverão assumir e deverão disputar a sua reeleição sentado no cargo de governador. Uma grande dúvida para a ala governista do MDB é se haveria apoios suficientes, votos suficientes numa convenção nacional para apoiar, para fazer uma chapa ou para, pelo menos, apoiar formalmente uma candidatura de Lula à reeleição. O senhor acha que tem? Olha, é prematuro. O MDB, como eu disse, é um partido com dimensão nacional, né? O MDB é um partido que tem representação em todos os municípios brasileiros, é o segundo maior partido em número de prefeitos, é o segundo maior partido em número de vice-prefeitos. Se não for o maior, é o segundo maior em número de vereadores no país, né? Nós temos a terceira maior bancada do Senado, hoje nós somos 12 senadores, né? Nós temos na Câmara uma bancada com 44 deputados e o nosso partido não tem dono. O MDB é um dos poucos partidos na República Federativa Brasileira que não tem dono. Nosso partido não tem dono. O que tem, efetivamente, são lideranças regionais, cada uma com a sua característica e cada uma com a sua representatividade dentro da Convenção Nacional. Eu vou te dar o exemplo de 2022, que é o exemplo mais recente que nós temos. Em 2022, no primeiro turno, nós tivemos uma candidatura própria. No entanto, 13 dos 14 diretórios estaduais do MDB apoiavam o Lula no primeiro turno, inclusive do Amazonas. Toda essa descrição que o senhor fez do MDB daria ao partido corpo suficiente para pleitear a vice-presidência na chapa em substituição a Geraldo Alckmin, caso feche com Lula em 2026? Por que não? Por que não? É um dos maiores partidos, um dos partidos com maior representatividade, um dos partidos que tem tradição.